Você já percebeu em você algum comportamento que sempre se repete e que prejudica a sua vida? Que acaba sempre sabotando os seus relacionamentos, a sua carreira, a sua saúde? Bom, nesse vídeo você vai descobrir como identificar os gatilhos que desencadeiam esses padrões comportamentais autodestrutivos e, o mais importante, como aprender a superá-los. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e libertação. E para te ajudar nessa caminhada de superar esses desafios, eu preparei um presente especial, o mapa de conflitos internos, uma ferramenta gratuita que vai te ajudar a mapear e entender a raiz desses padrões autodestrutivos. Mais detalhes no final do vídeo, me acompanhe. Oi, eu sou a doutora Ana Almeida, sou psicóloga, especialista em desenvolvimento humano e ajudo pessoas a construir uma vida mais plena, mais equilibrada. E antes de iniciar o assunto proposto aqui nesse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e acionar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Procrastinação, perfeccionismo, compulsão alimentar, isolamento social, pensamentos negativos são apenas alguns exemplos de comportamentos autodestrutivos e eles afetam muito e de forma significativa muita gente por aí. E muitas vezes nós agimos no automático sem perceber a raiz desses padrões. Mas a boa notícia é que nós podemos quebrar esses ciclos. E nesse vídeo nós vamos explorar juntos como identificar os gatilhos que disparam esse comportamento e principalmente como criar novas estratégias para lidar com eles. O primeiro passo nessa jornada é reconhecer os padrões. Anota aí cada passo que precisa ser trabalhado para você vencer esse padrão comportamental. Primeiro, reconheça os padrões. O primeiro passo é reconhecer quais são os padrões autodestrutivos. Observe o que te prejudica, quais ações se repetem mesmo você sabendo que não são saudáveis. Anote tudo e, o mais importante, não se julgue. Coloque somente no papel aquilo que vai vir na tua mente quando você começa a pensar sobre isso. Esteja sempre atento aos sinais de ansiedade, irritabilidade, tristeza, isolamento, dificuldade de concentração, porque você precisa observar e entender o que está acontecendo dentro de você. E eu sempre bato naquela frase: como vencer uma guerra se a gente não sabe contra quem está lutando? Então, reconhecer o problema é o primeiro passo para a solução, porque daí você começa a entender o que está acontecendo. Depois que você compreende quais são os padrões de comportamento, qual o comportamento que está ali recorrente, você passa então agora a identificar quais são os gatilhos que disparam esse comportamento. Quais ações que acontecem externa ou internamente que te leva a agir daquela determinada maneira, sempre pontual, sempre repetida. É aquilo que acontece antes de você agir de forma autodestrutiva. Quais situações, pessoas, pensamentos e emoções desencadeiam determinados comportamentos? Pode ser uma crítica, uma rejeição, uma situação de estresse no seu trabalho ou no ambiente familiar, uma lembrança dolorosa que você tem lá do passado que não conseguiu superar ainda. Continua anotando tudo. Aliás, criar um diário pode ser muito útil nesse processo, porque o poder da escrita faz com que a gente observe o que está dentro da gente e a gente passe a ter compreensão do que realmente está acontecendo. Passo 3. Entenda a origem. Muitos comportamentos autodestrutivos têm origem em experiências passadas, nas crenças que a gente criou a respeito do mundo, de como a gente se vê, ou nos mecanismos de defesa que a gente vai levantando ao longo do tempo para se defender das possíveis situações ao nosso redor. Aqui nesse passo é importante você entender a raiz desses padrões, porque primeiro, veja bem, nós identificamos quais eram os comportamentos autodestrutivos. Aí nós entendemos quais são os gatilhos que nos levam a fazê-lo e aí depois nós partimos para a raiz. O que é que de fato está por trás? Como que isso nasceu? Como que isso entrou na minha vida? Em que momento da minha vida que isso começou a fazer parte de mim? Então você vai pensar aqui em coisas como: por que você reage sempre da mesma forma? O que você ganha com esse comportamento? Às vezes é só um alívio momentâneo da ansiedade, às vezes você consegue
consegue chamar a atenção com determinados comportamentos, ou talvez evitar algumas responsabilidades. Quais são os ganhos secundários quando você tem determinados comportamentos? Compreender a origem vai te ajudar a encontrar soluções mais eficazes. Conseguir compreender a origem vai te ajudar a encontrar soluções mais eficazes. E às vezes nós vamos precisar de ajuda para conseguir fazer isso. Uma ajuda mais pontual nessa etapa. Por isso, esteja aberto a procurar ajuda, fazer cursos, usar materiais, ferramentas que vão te ajudar, talvez procurar um profissional para te ajudar a entender como isso começou a fazer parte da sua vida e como está impactando você hoje. De que maneira você pode olhar para essa situação agora e não viver mais com os danos, com os efeitos daquilo que um dia aconteceu na sua história. O quarto passo é desenvolver estratégias de enfrentamento. Agora que você começou a notar aí essas questões comportamentais, identificou aí os gatilhos e talvez veio até na tua mente aí a origem desses padrões, é hora de criar novas estratégias de enfrentamento. Eu estou te dando aqui o passo a passo desse processo da gente conseguir de fato romper com esses padrões comportamentais que nos prejudicam. Eu sei que parece que falar é muito mais fácil, pontuar passo 1, 2 e 3 é muito mais fácil do que efetivamente fazer, mas você precisa tentar. Se você não tentar, não se importar com você, quem vai fazer isso, não é mesmo? Então pensa comigo o que é que você pode fazer diferente quando esses gatilhos surgem, quando essas situações te tiram do eixo e te levam para ter o mesmo tipo de comportamento. Experimente técnicas como respiração, meditação, mindfulness, exercício físico, atividades relaxantes. Acima de tudo, trabalhar o autocontrole emocional, o autoconhecimento que vai te levar a ter esse bom gerenciamento das suas emoções diante das situações que te levam a ter os mesmos padrões de comportamento. Você se conhecer é fundamental, é primordial. Nós não saberemos gerenciar as nossas emoções se a gente não conseguir identificar o que a gente sente, se a gente não conseguir se observar e não entender o porquê que nós temos aquele sempre mesmo tipo de pensamento, de comportamento, de emoções. É preciso a gente olhar pra gente e entender, e aí a gente começa sim a ver quais ferramentas são úteis, né? Muitas vezes eu vejo que os cristãos acabam espiritualizando demais algumas coisas, deixando somente pro âmbito espiritual. É o espiritual junto com a nossa tomada de decisão, com a nossa autorresponsabilidade diante das coisas. Então você precisa ser responsável pelos seus comportamentos e começar a pensar o que é que eu posso fazer para agir de forma diferente do que eu sempre tenho agido até agora. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui, olha, busque apoio se você não tem conseguido vencer sozinho. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda, de conversar com um amigo, com um familiar, com um profissional que pode fazer toda a diferença na sua vida. A terapia, ela é fundamental porque ela oferece um espaço seguro para você explorar suas emoções, compreender seus padrões e desenvolver novas habilidades para lidar com os desafios da vida. Então, esteja aberto para pedir ajuda se você não está conseguindo sozinho. Passo 5, anota aí, porque isso aqui é fundamental. Celebrar as pequenas vitórias. Sim, mudar padrões autodestrutivos é um processo que exige tempo, paciência e muita persistência. Então, na medida em que você vai caminhando, celebre cada pequena vitória ao longo do caminho. Sabe, cada pequena mudança, cada pequena insight que você vai tendo a respeito de você mesmo. Reconheça seu progresso e se orgulhe de cada passo dado em direção a uma vida mais saudável e equilibrada. Gente, isso é fundamental porque você se sente mais animado para poder continuar caminhando rumo à transformação que você deseja. Agora que eu pontuei esses 5 passos, eu quero te ajudar a colocar em prática tudo que nós vimos nesse vídeo. Então, para isso, eu quero te falar um pouquinho do mapa de conflitos internos, que é uma ferramenta gratuita que você vai poder mapear os seus padrões autodestrutivos, identificar os seus gatilhos e criar estratégias personalizadas para você superar cada um deles. O mapa tá no link da descrição desse vídeo e eu quero convidar você a baixar essa ferramenta, utilizar ela. Foi feita com muito carinho, com muita responsabilidade para te
ajudar nessas questões desses conflitos internos que você tem carregado aí. Eu quero lembrar você que você é capaz de superar esses padrões, construir uma vida mais plena, mais feliz, acreditando no seu potencial, na transformação que existe à sua disposição. Lembrando que a nossa jornada, ela pode ser desafiadora, mas existe uma recompensa que vale a pena quando a gente confia em Deus, quando a gente se entrega, quando a gente não se conforma em viver sendo a mesma pessoa que a gente tem sido até agora. Quando a gente entende que a gente não está feliz com quem a gente se tornou e a gente quer realmente uma transformação na nossa vida, quem a gente é, na nossa identidade, buscar viver um propósito mesmo, significativo nessa terra, vale a pena cada esforço. Então não desista de você, não desista de olhar para dentro de você, buscar transformação, buscar mudança e viver o que Deus tem para sua vida. Aproveita, comenta nesse vídeo o que esse conteúdo falou ao seu coração e dá um like para ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas e abençoe outras pessoas também. Fica com Deus, Deus abençoe você. Tchau, tchau.